Nosso tema de hoje é sobre o lucro, né? Porque eu não enxergo o lucro da empresa, né? Porque eu não vejo a lucratividade do meu negócio. E é isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então, o lucro, gente, efetivamente, ele é calculado por uma das perninhas que eu sempre costumo comentar aqui, que é a DRE, né? Que é o demonstrativo de resultado do exercício. Se vocês já assistiram, ou se a gente já viu algum tema, se você já viu algum tema, alguma vez eu falando aqui sobre essa questão de demonstrativo de resultado, sobre DRE, você também vai se lembrar que eu cito bastante o fato de que a DRE não é o caixa, que a DRE é um regime de competência. E o que é um regime de competência? É o momento em que as receitas e as despesas acontecem. Então veja, quando você fatura um produto ou um serviço na tua empresa, você não recebe esse produto imediatamente, né? Na verdade, você fatura e às vezes você vende isso a prazo, que é o quê? É o recebimento, é o caixa. Só que você já faturou, então várias incidências acontecem no momento do faturamento. Então você já tem lá o imposto para pagar, a comissão para pagar, então isso a gente chama de regime de competência. É o momento em que o fato acontece, não necessariamente é o momento de pagamento ou recebimento. Então, se a gente partir por aí, já por essa explicação, e você pensar que, se é o momento do faturamento, vamos pensar que muitas vezes o ganho da tua venda vai acontecer aí de maneira parcelada. Então, por mais que você apure uma DRE, e que você enxergue que teve lucro, muitas vezes esse dinheiro ainda não entrou no caixa. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar é que você vai visualizar esse lucro à medida em que você for recebendo essa venda. Só que você não vende e recebe, daí você vai fazer outra venda. Normalmente você vende, vai recebendo isso lá conforme o parcelamento, e aí você faz outras vendas que giram um ciclo dentro da empresa. Então é muito difícil você enxergar o lucro no caixa efetivamente daquela venda, porque você vende, você recebe, daí você vende de novo, daí você tem uma parcela da primeira venda, outra da segunda venda, e enfim, aquilo vira um ciclo dentro do teu caixa, e é isso que você vai precisar se acostumar a enxergar, né? Que não necessariamente você vai visualizar esse lucro no caixa. Porém, quando você roda esse ciclo, isso vai se tornando contínuo e em algum momento esse dinheiro tem que sobrar no caixa. Isso é fato que também, se você não estiver visualizando a lucratividade no caixa, se você não rodou um ciclo, ok. Se você já rodou um ciclo da tua empresa, automaticamente esse dinheiro já precisa começar a sobrar lá no teu negócio, tá? Bom, outra coisa é que assim, ó, às vezes a gente automaticamente pega esse dinheiro para usá-lo para alguma coisa. Às vezes essa alguma coisa é o quê? Comprar estoques para reposição na tua empresa. E é fato que existe um estoque que é um estoque regulador. Então, se você trabalha com produto, é comum você estocar. Só que quando você tem um resultado de lucro, e aí você compra um estoque maior do que o lucro que você teve, automaticamente você está desviando, é um desvio bom até certo ponto, mas você está tirando esse lucro que iria se realizar no caixa e trazendo ele para o teu estoque. Então o teu estoque deixa de ser o dinheiro e passa a ser o produto. Então esse cuidado que precisa ter em relação aos estoques, porque se o teu volume de estoque aumentar numa proporção maior do que o teu faturamento, automaticamente você não vai ter giro e esse produto vai ficar parado no estoque, porque o giro que você tem, na verdade, ele é menor do que o faturamento. Então, automaticamente você não visualiza. Então, olha só, comprar estoque maior do que o lucro é um fator que faz com que você não visualize o lucro lá na prática, lá no caixa, tá? Outro fator que eu comentei aqui é o parcelamento, então, das tuas contas a receber. Quanto mais você parcela os seus valores a receber para o cliente, mais tempo você demora para efetivar o lucro no teu caixa. Então imagine o seguinte, ó, se você parcela em 10 vezes, você vai receber
uma parcelinha desse lucro, duas, até fechar um ciclo, né? E se esse dinheiro ficou parado no estoque por um tempo antes de você vender efetivamente, então veja que às vezes passa de um ano esse lucro sem se realizar no teu caixa, tá? Então pense que o lucro pode estar lá no teu contas a receber. Qual que é a melhor maneira para você enxergar esse lucro então? É você ter um controle muito bom de contas a receber e você ter um controle de estoques, sempre a preço de custo, que é o valor efetivamente da aquisição, tá? Então são dois fatores. Terceiro fator é que não necessariamente você esteja tendo lucro. Mas como assim, Maida? Se eu vendo um produto, eu sei que eu comprei por 10, vendi por 20, eu sei que comprei por 100, vendi por 200, então eu estou tendo lucro, é verdade. Que você está tendo lucro referente a um produto. E quando você pensa em um produto, legal, é lucro. Só que você tem que pensar que você precisa ter um volume de vendas para que essa junção de cada produto que deixa um pouco no teu caixa faça sentido e pague todas as contas. Então vamos pegar um exemplo matemático aqui. Se você vende um produto aí de 50 por 80 reais, legal, você teve então uma margem de 30 nesse produto, né? 30 reais. Quando você fatura X produtos no mês, então automaticamente paga tuas contas e sobra lucratividade. Qual é esse X? É aquela conta de ponto de equilíbrio que eu sempre falo também, né? Mas que basicamente é o teu custo fixo dividido pelo teu percentual de margem de contribuição. Então imagine assim, ó. Se você tem, vamos fazer uma conta aqui, pode ser no próprio celular aí, né? Se você conseguir ver, assistir, fazer a conta, senão pega uma calculadorinha de doce aí que funciona. Eu vou fazer a conta aqui com vocês. Imagine o seguinte, ó, se você tem um custo, né? Vamos transformar isso em unidades. Se você tem um custo fixo aí de 10 mil reais e você ganha 30 reais em cada produto, pensando que a margem média seria essa, 30 reais em cada produto que você vende, então nós estamos dizendo que você tem que vender 333 unidades, ou arredondando no caso 334 unidades deste produto, para que aí sobre os 10 mil que você precisa. Até aí você não ganhou nada, até aí você só pagou as contas. Então imagine que a partir da 334, na 335 vai sobrar 30 reais. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o ganho na venda do produto precisa acontecer num volume em que sobre realmente lucro, porque às vezes quando você está olhando, você está pensando que você está ganhando no produto, mas não necessariamente você está ganhando no volume geral. Então é necessário atingir um volume de vendas para que sobre efetivamente um lucro no seu caixa, tá? Esse então é mais um dos fatores. O ganho pode estar acontecendo na venda, mas não necessariamente no volume. O volume não está sendo o necessário para atingir o lucro que você espera, tá? Outro fator é que muitas vezes o empreendedor ele olha para o volume de vendas necessário para pagar as contas, só que porventura tem empréstimos aí ao longo do caminho, né? O que eu falo de empréstimos ao longo do caminho? Pode ser um empréstimo para capital de giro, pode ser um empréstimo para comprar um equipamento, pode ser um empréstimo para renovar uma frota, porventura sendo utilizada para a empresa, ou às vezes empréstimos até em detrimento de cobrir só o caixa mesmo, que é para capital de giro, né? Mas que é aquela necessidade básica que surge no dia a dia. E esse volume de empréstimo, ele pode prejudicar o lucro da empresa, porque em algumas situações esse volume de empréstimo toma uma proporção de juros que acaba sendo maior do que o lucro atingido pela empresa. E aí quando a gente fala de maior do que o lucro atingido pela empresa, eu quero dizer que nesse caso você vai precisar verificar se você consegue alongar esse perfil de endividamento para que aí comece a sobrar um dinheiro de volta no caixa. Senão você só fica trocando dívida e cada vez que você aumenta essa dívida, sobra menos dinheiro no caixa da empresa, tá? Então esse é um outro fator.
Outro caso que eu tenho visto assim, muito comum nas empresas, é que nós, porventura, não temos só um tipo de negócio na nossa empresa. Então, muitas vezes você tem lá um serviço, um produto. Eu tenho clientes que têm serviço, produto, às vezes 2, 3 tipos de serviço, né? Produto já é comum ter vários, né? Mas vamos pensar de canal de atividade, canal de negócio. Então, eu tenho cliente que tem e-commerce, tenho cliente que tem serviços na empresa, tem o canal de venda direta, o atacado, tem lá o canal de lojista, venda direta, venda na loja ali para o varejo consumidor final. Enfim, cada um desses é um canal. E aí, quando a gente pensa em canal, é importante avaliar se todos esses canais estão sendo lucrativos. Que acontece muitas vezes de você tirar de um canal que está sendo rentável, está sendo lucrativo, para pagar as contas de um outro canal. Mas então é legal fechar um desses canais? Não necessariamente. Por quê? Cada um deles ajuda a pagar uma parte dessa conta que você tem aí. Só que você vai pensar o seguinte, né? É necessário conhecer o lucro de cada um para você entender até onde esse canal realmente ele está ajudando a pagar a conta ou ele está prejudicando aí o andamento da empresa. Então pode acontecer que você também esteja aí, a famosa frase assim, você está descobrindo um santo para cobrir o outro, né? E aí é necessário repensar, porque a empresa como um todo, ela vai dar lucro, sim, às vezes é importante ter alguns desses canais, só que a longo prazo você precisa traçar uma estratégia para ir minimizando aí o canal que está dando prejuízo. Tenho clientes, por exemplo, que trabalhava com atacado e varejo, né? E o atacado era a grande mina, né? O pensamento é que esse atacado é o que dava o grande resultado. E esse cliente, inclusive, migrou, né, para a venda varejo, onde é um canal muito mais lucrativo e onde, na verdade, está muito mais pulverizado. Então, enquanto ele estava concentrado aqui na mão de atacados, né, dependia de que esses atacados tivessem uma boa venda para que ele tivesse uma boa venda para reposição. Então, nessa migração, nessa estratégia de poder buscar canais do varejo, o que aconteceu, né? Na verdade, esse cliente foi migrando essa venda que era 100% atacado para 20% varejo, 50% varejo, 80%, hoje tá lá praticamente 80% venda varejo. E isso é bem interessante porque quando você migra para uma venda varejo, você está pulverizando as suas vendas e ao pulverizar essas vendas, você automaticamente, cada vez que você tem a perda de uma delas, uma perda de um cliente, você não tem um baque tão grande aí no final do mês. Só que hoje já se discute nesse cliente se é interessante manter o atacado ou não, né, como estratégia aí de desova de produtos. O que acontece é que hoje o canal atacado ele é bem menos lucrativo em detrimento desse canal do varejo que tem aí uma lucratividade, uma pulverização muito maior. E isso é estratégia, né? Só que existem também aqueles clientes que hoje, inclusive, tem canais aí que não são lucrativos e que aí você precisa pensar e se reposicionar, porque embora eles ajudem a pagar a conta, no frigir dos ovos ali, como a gente diz, ele também leva, né, um resultado aí da empresa. Então tem que pensar até onde é interessante, ajuda a pagar a conta, mas também até onde é interessante de repente ir minando, e tirando e cortando esse canal para que a longo prazo você possa investir em algo que seja efetivamente lucrativo. Então, a quinta situação é que você precisa olhar os diversos negócios que você tem, caso você tenha aí mais de um tipo de negócio dentro de uma mesma empresa, e você precisa avaliar se ele está sendo, o quanto ele está sendo lucrativo ou não, o quanto ele está contribuindo para pagar as contas, tá? Outro fato, né, que consome lucro da empresa e que às vezes na prática você não consegue enxergar são gastos desordenados, né, gastos sem controle. Se você não tem gastos elevados e sem controle, né, desordenados nem vou dizer, né, mas elevados, tá?
Quando você tem gastos na empresa do qual você não tem um orçamento, então essa fala aqui tem muito a ver com uma outra live que eu já fiz, um outro vídeo que você, se procurar aí nas redes, vai encontrar, que é quando você gasta sem um monitoramento ou você só monitora o resultado do gasto, muitas vezes ele consome o teu lucro e você não consegue ter uma ação sobre isso. Então, qual o melhor dos mundos aqui, né? Você pensar que ter um orçamento, ter uma previsão de gastos é muito importante, porque se você gasta dentro daquilo que está previsto, você tem um faturamento dentro do que está previsto, então o resultado disso é que você tem uma lucratividade dentro também do que você tem de previsão. E aí, mais cedo ou mais tarde, ele pode até estar no contas a receber, mas ele vai voltar para o teu caixa e você vai ver o resultado disso. Então, o controle de gastos, seja, né, a melhor forma de fazer isso é ter um software, né, um software que te ajude nessa questão de controle dos gastos. Mas qualquer forma de controle é bem-vinda. Então, se você tem, por exemplo, um Excel, né, uma planilha que você pode desenvolver, né, que você pode colocar ali a tua previsão de ganhos e gastos, ela é bem importante. E sabe que isso também a gente não vê só na empresa, né? Se você pensar que na tua vida você precisa ter uma planilha de ganhos e gastos para que você enxergue o que sobrou no final, a empresa é a mesma coisa. Então é na vida e na empresa que isso é necessário. Pode ser o formato mais simples, né, possível, não tem problema, mas é importante que você tenha esse controle, porque esse ganho elevado sem controle faz com que a empresa comece muitas vezes a gastar aquilo que não estava previsto e o lucro vai embora, não volta mais, né, gente? Se você teve lucro para gastar X e gastou Y, isso não volta mais para o teu caixa, já foi, se transformou em despesas, né? Por fim, eu gosto muito dessa última aqui porque é algo que as empresas não percebem, né, lá na prática, que isso está acontecendo. E quando eu falo que as empresas não percebem, eu não estou falando aí de pequenas empresas, eu estou falando de grandes empresas que não percebem isso acontecer. O que você acha que é esse último, né? Então, modelo obsoleto de negócio. Gente, quando você pensa em modelo obsoleto de negócio, tem um livro que chama Connecting the Dots. É um livro bem interessante, eu não lembro o nome do autor, lembro o nome do livro, mas enfim, se você procurar você vai encontrar aí o nome do autor. E ele diz o seguinte, ó: as empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Então, olha que interessante essa frase. As empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. E o que ele quer dizer com isso, né? É algo que eu falo hoje no dia a dia para os meus clientes, lá eu falo já faz um bom tempo, que assim, sempre que você propõe uma mudança, muitas vezes numa empresa que tem anos aí de trabalho, de prática de mercado, é comum às vezes você ouvir também uma certa recusa da mudança. Por quê? Porque se envolve um certo risco. E quando a gente pensa em risco, muitas vezes a empresa não quer correr um risco e mexer naquela frase, né? Como eu dizer aquela frase, time que está ganhando não se mexe. É pensando nisso, e aí eu vou já dizer de onde vem essa frase, né, para vocês, porque assim, quando a empresa pensa em não mexer, ela está pensando numa gestão de risco. Tudo que você mexe numa empresa que já tem anos aí de mercado e que envolve mudanças daquilo que o cliente está habituado, envolve risco. E aí é que essa cultura fica enraizada de que time que está ganhando não se mexe. Time que está ganhando precisa se mexer para que ele fique atualizado, porque nós vivemos hoje uma transformação exponencial. Então, se você olha aí para empresas do passado, você vai ver que muitas delas sumiram do mercado porque não acompanharam essa transformação. E isso um tempo atrás até que era leve, né? Essa transformação era leve. Hoje essa transformação é exponencial. Você dorme num dia com uma realidade e você acorda em outro dia uma realidade totalmente diferente. Então é necessário acompanhar. E aí, gente, uma outra frase que faz muito sentido com essa é que assim, ó,
o conhecimento que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar a um próximo nível. É necessário reaprender, é necessário reorganizar. Então, quando eu... Voltou aqui. E esse tarde é um mercado pelo qual você muitas vezes não consegue mais recuperar, porque envolve tecnologia, envolve treinamento, envolve investimento, e no decorrer de todo esse processo em que você não mexeu no time que estava ganhando, você perdeu a oportunidade de efetivamente fazer isso. Automaticamente, quando você começa a trabalhar nisso, vai envolver aí muitas vezes um caixa que você não tem mais. Você já gastou os lucros que você tinha aí para poder recuperar um negócio e não consegue mais. E isso é o que faz muitas vezes, gente, aqui na parte da recuperação judicial, quantas empresas muitas vezes entram em recuperação judicial por conta de não mudanças, né? Por conta da não adaptação de toda uma estrutura. Então, às vezes a estrutura é gigantesca, a movimentação de uma estrutura grande ela é mais difícil, é óbvio, mas essas empresas também perderam o time aí de fazer essa mudança e por esse motivo elas acabam perdendo esse lucro. Então, hoje, o modelo obsoleto de todas essas situações aqui, se eu pudesse dizer para você de tudo isso que eu anotei aqui hoje para essa questão de lucratividade, né, que são impactantes aí para você não enxergar o lucro, o resultado, o lucro da tua empresa, eu diria que essa aqui é uma das mais complexas. Por quê? Porque quando você tem um negócio que já entrou num modelo obsoleto de trabalho, de atuação, você já teve vários fatores aí. Você já teve perda de mercado, você já teve perda de faturamento, você já teve perda de lucro efetivamente, você já teve a perda muitas vezes de acompanhar a tecnologia, de desenvolver coisas que fariam sentido. Então é bem importante pensar que um modelo obsoleto, muitas vezes o que acontece de melhor é parar essa empresa e começar para que você volte a ter lucratividade. É como se você estancasse isso para que você possa retomar o lucro do teu negócio. Então, esse modelo obsoleto, ele não faz sentido só para a empresa como um todo. Ele faz sentido muitas vezes para o serviço, para um dos serviços que você oferece, para um produto que muitas vezes você oferece, que tá parado, já tem um giro menor, já tem coisas novas aí no mercado. E isso porque eu estou sempre aqui falando de produto, né? Deixa eu falar um pouco de serviços também, porque com serviços também acontece, né? Muitas vezes você percebe aí um profissional que é um baita profissional no mercado e essa pessoa está desenvolvendo um determinado trabalho, mas ela não se atualiza, ela não lança nada novo, ela não traz nada de novidade aí em termos de serviço. E por mais que você esteja falando de um mesmo conteúdo, é importante você mudar a roupagem, a forma como você fala, porque você vai trazer clientes novos, você vai oxigenar aí o teu faturamento. E isso é interessante no sentido de que algumas pessoas e empresas, né, naquela frase que eu comentei, elas acabam trazendo essa informação assim, mas Magda, eu sempre fiz isso, sou reconhecido, isso tem dado muito certo. E aí a minha resposta para isso seria exatamente assim, gente, olha, você pode estar atuando há 20 anos no teu mercado, há 30 anos no teu mercado, mas o cliente que você atende hoje é o mesmo, né? Ele atua da mesma forma, ele te percebe da mesma forma, porque, gente, você pode até não querer mudar, mas o mercado que você está atendendo muda, né? Responda aí para você, né? Quando você estiver escutando, né, esse conteúdo, se você está há 20 anos nesse mercado, se você percebe empresas há 20 anos no mercado e que não se propõem a fazer essas mudanças para continuar com o faturamento aí que gere lucro, você vai perceber que ela pode até não mudar, mas que o perfil do cliente muda. Então, essas empresas de 50 anos, né, esse cliente ele vai embora, ele muda de lugar, ele deixa de frequentar a tua empresa, ele morre, né, e muitas vezes você não está atualizado para atender as próximas gerações. Então tudo isso precisa ser pensado, tá? Então esse modelo obsoleto, se eu pudesse escolher um de todos esses que eu comentei aqui, essa questão de modelo obsoleto seria uma das mais preocupantes, tá? Então fique atento. Então olha só, eu gosto sempre de fazer um resumo aqui, porque o nosso bate-papo é rápido,
né? Então, eu gosto sempre de fazer um resumo no final para que você se lembre de tudo isso. Então, vamos lembrar lá de fatores que interferem para que você não enxergue o lucro da tua empresa. Então, se você trabalha e não vê a cor do dinheiro, vamos lá. Pode estar acontecendo, fator 1, ganho na venda de um item, mas não está atingindo o volume para que pague as contas e deixe lucro na tua empresa. Então, é uma questão de volume, tá? Segundo, você pode estar fazendo altas compras aí de estoque e isso está interferindo de que o teu lucro está parado lá no teu estoque. Então, você não vê ele no caixa, mas você vai lá e ele está na prateleira. Isso também é algo que interfere. Depois, se você está parcelando para o teu cliente, você precisa lembrar que o teu lucro pode estar no contas a receber. Então, precisa rodar ciclos aí de todos os parcelamentos para que esse dinheiro venha para o teu caixa. Quarto, se você tem um alto volume de empréstimos, isso consome o lucro, porque você está pagando juros e parcelas. Então, aquilo que deveria ser lucro no passado, agora virou parcela, tá? Então, precisa lembrar que isso também interfere. Quinto, né, diversos negócios que você tem. Então, se você tem vários canais dentro da tua empresa, pode ser que um deles esteja sendo aí, né, o patinho feio e consumindo o lucro dos demais canais. Então, você precisa fechar o resultado de todos os canais e entender qual é o modelo de atuação de cada um para saber se realmente ele está sendo lucrativo, cada um deles, tá? E aí o negócio como um todo. Sexto são os gastos elevados e sem controle, né? Um gasto sem orçamento. Então, se você tem aí não tem um orçamento, desculpa, não é se você não tem um orçamento que você cumpre de ganhos, né, dentro da tua empresa e de quanto você gasta, se você está gastando sem um controle, não significa que não seja um gasto necessário. Significa que você faz uma conta de quanto você precisa vender para deixar lucro. Aí depois você gasta mais do que aquilo que você pensava que ia gastar. Então, ou seja, é o teu dinheiro indo para o pagamento das despesas, tá? Por fim, né, o sétimo deles aqui é um modelo obsoleto de negócio. Então, o teu faturamento começa a cair, você começa a perder ali lucratividade, é mais difícil para você muitas vezes produzir ou mais difícil para você prestar um serviço, e isso tudo é o modelo obsoleto de gestão e de negócio, tá? E se eu pudesse deixar um último aqui que eu não falei, não comentei durante essa live, eu diria que é o seguinte, gente: investimentos acima da capacidade de lucros da empresa também, né? O que é no primeiro momento uma coisa bacana, que é investir no negócio, mas você também precisa ter o cuidado de investir em patamares que não consuma o lucro da empresa todo investimento, porque é uma bola de neve. Você investe, você faz muitos empréstimos para poder investir, você consome o caixa pagando os empréstimos, você consome o lucro pagando empréstimos, e aí, gente, enquanto você não cortar esse ciclo, né, que começa a se tornar dentro da empresa, enquanto você não enxergar e não fizer um processo de reestruturação do teu negócio, você realmente não vai enxergar a lucratividade. Então, é bem importante que você pense nisso, e aí que você se lembre dessa frase, né? O lucro que você obteve, né, o conhecimento que você tem para obter o lucro até aqui, não é o mesmo que vai te levar ao próximo nível. Então, pare, pense, repense, olhe para o teu lucro, veja o que o mercado está dizendo e aí faça o que tem que ser feito, que isso é o mais importante, né? A decisão pontual de mudar ou de repensar o negócio é muito importante para que ele não consuma aí todo o capital da empresa e aí, além de falta de lucro, você ainda tem aí outros problemas, tá bom?